Olá, seja bem-vindo! No vídeo de hoje aprenderemos a como interagirmos com o quadro de notas, este espaço que está localizado aqui em cima no painel do professor dentro do Google Sala de Aula. O quadro de notas é uma ferramenta muito útil e importante quando o professor deseja fazer um portfólio virtual das atividades realizadas pelos alunos e controlá-las de maneira mais lógica, de forma que tanto o aluno quanto o professor consiga entender tudo aquilo que foi desenhado a ele e lhe enviado ao longo do percurso didático. Vamos lá entender como isso funciona então? Antes de tudo, professor, é necessário que você já tenha planejado como as notas se configurarão ao longo do semestre, até mesmo antes de iniciarmos nosso trabalho no Google Sala de Aula. Dessa forma, você poderá, à medida que as avaliações acontecem ou as atividades acontecem, determinar-lhes valor e poderá determinar qual será o peso de cada uma dessas notas e em qual seção essas notas serão armazenadas e organizadas. Bom, vamos entender um pouquinho melhor sobre como isso funciona. Inicialmente, iremos clicar sobre o botão da engrenagem. Dentro da engrenagem, iremos descer a nossa tela para encontrarmos a opção Avaliação. Nesse momento, o meu quadro de avaliativo está desligado. Vamos ver então como ativá-lo e quais serão os parâmetros para ele. Então nós temos aqui a opção Cálculo das Notas. O cálculo das notas finais, isto é, o aluno receberá uma pontuação pelas atividades que ele faz. No momento, as atividades do meu aluno estão sem nota, o quadro apenas serve para um acompanhamento daquilo que foi enviado a cada um deles. À medida que eu atribuo notas, isso não retira o valor das atividades sem notas, isto é, ele continua recebendo as atividades, mesmo que ela não tenha um valor atribuído a ela, para que ele possa acompanhar no quadro. Bom, eu entendo que haverá avaliações cujas notas serão mostradas e contabilizadas nesse portfólio digital. Então, eu vou clicar sobre esse espaço e vou agora, então, determinar que tipo de notas eu terei. Se serão um total de pontos ou serão ponderadas por categoria. Como isso aconteceria, por exemplo? Uma subnota para o primeiro bimestre, uma subnota para o segundo bimestre, uma subnota para o terceiro bimestre, uma subnota para o quarto bimestre. Em nosso encontro de hoje, vamos fazer as duas opções. Vamos entender como primeiro funciona o total de pontos. Nesse momento, então, vou clicar aqui em mostrar a nota ao final para os alunos. Então, agora os alunos terão acesso ao meu quadro de notas. E como disse anteriormente, teremos aqui as categorias nas quais armazenaremos as atividades conforme elas acontecem, isto é, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e assim por diante. Para isto, clico em adicionar categoria de nota e determino a pontuação final dessa categoria. Vamos lá. No primeiro bimestre, o meu aluno poderá ter um total de até 10 pontos. No segundo bimestre, também um total de 10 pontos. E assim farei quantas vezes forem necessárias. Dez pontos para o terceiro bimestre. E, finalmente, 10 pontos para o quarto bimestre. Muito bem, vamos salvar? O que mudou então em meu quadro de notas? Vamos dar uma olhadinha nele. Nesse momento eu consigo verificar então quais são todas as avaliações e quais são todas as atividades entregues, notando que as atividades cujo peso foi atribuído são localizadas aqui neste espaço. Então aqui nós temos um valor de 110, um valor de 100, um valor de 10. As atividades às quais não foram acrescido um peso avaliativo não possuem nesse espaço um valor. Ainda é possível verificar o status das atividades. Muito bem, neste caso eu tenho uma atividade corrigida e pontuada e eu tenho 3 alunos pendentes e inclusive estão em vermelho por ter estourado a data determinada como prazo para entrega da atividade. Nós temos aqui uma atividade sem data de entrega, os alunos não estão pendentes, ainda estão dentro de um prazo. Muito bem. E em relação às notas ponderadas, como isso acontece? Vamos retornar até lá? Clicando mais uma vez agora sobre a engrenagem, descendo até a avaliação, vamos trocar total de pontos por ponderada por categoria.
Desta forma, então, é possível acrescermos para cada um dos bimestres um peso para que nós possamos compor o valor final. Então, o primeiro bimestre valerá 20% da nota final, o segundo valerá 20%, o terceiro 20%, mas o último bimestre, que é o mais importante, valerá 40%. Muito bem. Então agora eu tenho uma nota que será ponderada segundo essas categorias. Mas isso não mudou muita coisa ainda nesse grupo. Sim, porque essas avaliações não foram determinadas em grupos específicos. Vamos ver como fazer isso? Iremos clicar novamente em Teste para retornarmos ao menu geral e em Atividades. Dentro de Atividades, localizaremos quais são as avaliações às quais eu desejo atribuir uma categoria. Vamos clicar nesses 3 pontos à sua direita para que nós tenhamos acesso à opção Editar. Perfeito! Dentro de Editar agora, nós teremos acesso a esta nova caixa, que é a caixa Categoria de Nota. Clicamos sobre ela e agora nós temos aqui as 4 categorias que eu defini. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre ou quarto bimestre. Vou escolher a primeira. Muito bom. Basta salvar e as modificações serão feitas automaticamente. Muito bem. Farei o mesmo com esse aqui, clicando nos 3 pontinhos, opção Editar. Vamos agora acrescer a ele uma nova categoria, que é a categoria quarto bimestre, e vamos ver o que acontece. Salvar. Como isso modificou, então, o meu quadro de notas? Vamos até ele? Muito bem. Então, nós temos aqui a nota do meu aluno, 24 pontos de 100. Nós temos aqui, então, esse espaço borrado. Nós não temos ainda uma nota total, devido ao fato de nós termos ainda a categoria sem nenhum tipo de inserção. Mas vamos ver como o aluno enxerga tudo isso? O aluno não terá acesso à terceira aba, que é a aba Notas. Ele terá acesso apenas às suas avaliações individuais, o que garante a privacidade das atividades que estão sendo desenvolvidas neste espaço. Muito bem. O aluno poderá acompanhar as suas atividades, mas não terá acesso àquilo que foi colocado para seus colegas. Vamos ver então? Por exemplo, na avaliação do primeiro bimestre, ele tem acesso então à sua nota. Os seus valores estão aqui, ele ainda não executou, mas ele não poderá ter acesso ao valor de outros colegas. Vamos conhecer uma sala cujos valores já estão em andamento? Vamos lá. Então, percebemos que à medida que o quadro de notas é composto, nós temos aqui, então, uma porcentagem do aproveitamento do aluno, segundo as notas que foram enviadas. Nós temos também uma média da turma. Nós temos aqui, então, a possibilidade de acompanhar como cada um deles interage com as atividades, se já foram devolvidas ou não. Nesse momento, esses alunos não têm nenhum tipo de problema em relação às notas. Eu consigo também saber se, em casos individuais, os alunos foram ou não atribuídos àquela avaliação. Por exemplo, esses alunos que estão aqui não receberam avaliação, mas este aluno sim. E nesta classe específica, há diferentes níveis nos quais os alunos participam e são avaliados. Dessa forma, o L2, por exemplo, é um nível, o L3 é um nível diferente, e as notas são compostas dentro de cada um desses níveis. Por hoje é só, pessoal. Fique conosco para aprender um pouco mais sobre as ferramentas do Google for Education em nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau!